nós estamos aqui no quarto de Juninho e hoje nós estaremos aqui, eu estarei contando aqui a minha história, né, com o Juninho, viu, gente? Eu estarei contando para você tudo que eu passei, né, desde quando eu engravidei de Juninho. Quero dizer para vocês que Juninho é uma criança muito guerreira, tá bom? Eu irei reduzir aqui a pedido de muitos dos meus seguidores para que eu contasse, né, um pouco da minha história, né, com o Juninho. E eu vou contar aqui um pouco. Quero dizer para vocês que em um vídeo só não tem como contar, mas eu vou tentar resumir aqui e qualquer coisa a gente vai estar gravando outro vídeo aí para contar para vocês o restante da nossa história, tá bom? Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e venha curtir os nossos vídeos, tá bom, querido e queridas? Olha só, eu irei começar contando para vocês. Eu, né, engravidei de Juninho. Eu estava casada há 10 anos, tá bom? E depois de 10 anos de casada, tá bom? Veio aqui o Juninho, muito esperado, né? E Juninho, né, começou, né, Juninho, a existir. Mas nem tudo foi como nós planejamos. Mas nós sabemos que tudo estava nos planos de Deus. Eu quero dizer para vocês que quando eu estava grávida de Juninho, aos 5 meses, né, aqui a gente trabalha, né, com mercadorias e a gente compra nossas mercadorias em outra cidade. E a gente um dia saímos de manhã cedo, eu estava grávida de 5 meses, né, e a gente pegamos nosso transporte e ali a gente ia viajar para fazer compras, né, que a gente trabalha com vendas de bolsas. Então, quando nós chegamos no caminho, veio lá um indivíduo e fez uma ultrapassagem. Na verdade, ele atravessou, né? Ele foi fazer uma travessa, né? Foi passar de um lado para o outro. Ele ia entrar em uma certa entrada lá na pista. E quando a gente vinha perto, né? Tava no carro meu esposo e eu e um amigo nosso. Eu estava no banco de trás, né? Porque desde o momento que eu engravidei de Juninho, eu passei a andar sempre no banco de trás. E aí eu com cinto de segurança, meu esposo na frente, dirigindo o carro, e um amigo nosso também que estava indo fazer compra conosco. Mas de repente, esse indivíduo atravessou a pista e aí meu esposo ia tão perto que não deu tempo de frear. E o que aconteceu? Nós batemos o carro. Eu estava com 5 meses de gravidez. O carro se esbagaçou, certo? Mas foi um grande livramento que Deus deu, né, a nós ali naquele momento, porque eu estava grávida de 5 meses. Foi um susto tão grande, um tombo tão grande, que no momento eu comecei a sentir muitas dores. Achei que tinha perdido, né, que Juninho não estava mais vivo na minha barriga. E ali de repente, né, o pessoal levou a gente para um hospital numa cidade que estava vizinha. Meu esposo ficou lá, né, para ver o que ia acontecer. Meu esposo não teve nem sequer um arranhão. O carro não prestou para nada, esbagaçou toda a frente do carro, toda. Minha barriga ficou preta, da cor de carvão. Os meus seios todos ficaram muito escuros da pancada que deu na hora que eu bati. Como eu estava no banco de trás, né, eu bati a barriga no banco, né, do carona, que foi um amigo nosso que estava sentado. E ali, né, eu fiquei com muitas dores na barriga e ali eu fui para o hospital, chegando lá pensando que tinha perdido a criança, que Juninho não estava mais vivo, né? E ali o pessoal me atenderam muito bem, os médicos correram, fez todos os exames e ali disseram, né, que a criança estava bem, que não tinha acontecido nada. Até, no entanto, a gente não sabia o sexo da criança, né? Não sabia se era homem, se era mulher.
Mas aí, de repente, né, quando o doutor começou a fazer todos os exames, aí ele logo, né, viu e disse para nós que era um lindo menino. E logo então veio, vai ser Juninho. E aí Juninho tem o nome do pai dele, né, o nome do pai, e aí vem acompanhado de Juninho. Mas aí a gente ficou, né, viemos, o médico nos deu alta, a gente veio embora, e aí minha barriga ficou toda preta, e ali eu levei mais ou menos uma semana, né, para me recuperar daqueles rompimentos da barriga e tudo, da pancada que teve, mas não aconteceu nada com o Juninho que estava na barriga. Mas aí não acabou. A gente ficamos um tempo, né, sem transporte, né, porque a gente só tinha um carro, e aí deu perda total. Mas aí depois, né, o seguro nos deu outro carro, que foi na verdade o seguro mesmo dele lá que foi o culpado, né, e ele mesmo que teve que cobrir, né, o carro. E aí a gente conseguimos, né, o seguro pagou e a gente pegou outro carro. Na primeira semana que a gente retornamos a fazer a próxima viagem, quando a gente estava indo, de repente vieram dois cavalos enormes na nossa frente, destrambeado correndo, e por pouco não bateu no carro novamente. Eu tomei um baita de um susto. E os dois carros que vieram atrás da gente, a gente passou. E esses dois carros bateram, que amassaram muito esses dois carros. E a gente não teve nada, só mais um susto. E Juninho continuou ali quietinho na minha barriga, viu? Grande guerreiro esse menino, viu, gente? E aí, né, ele é guerreiro, viu, gente? Aí, nisso aí, a gente já estava com 6 meses de gravidez, e aí nós fomos para o 7, graças a Deus tive uma gestação muito bem e tal, nunca tive problema de pressão alta, minha pressão foi sempre normal, né? Mas aí, gente, quando eu fui ter Juninho, estava tudo certo para ter Juninho normal, né? Fiz tudo certinho, tudo acompanhado, e quando foi no dia que eu senti dor de ter Juninho, eu estava em casa, né, de madrugada, e eu disse, agora, senti dor, fui pra maternidade, toda tranquila, achando que ia ter Juninho normal, ia ser tudo beleza. Mas aí quando eu cheguei lá, né, que quando eu cheguei, gente, eu sentia muitas dores. E quando o médico me examinou, ele disse, você não tem condições de ter essa criança normal, porque você está com a pressão muito alta, né? E você já está tendo um princípio de pré-eclâmpsia. E a gente não pode fazer o seu parto normal. Vamos ter que fazer uma cesariana muito rápido, senão vai acontecer alguma coisa, ou com você, ou com a mãe, ou com a criança. Aí tudo bem, não se preocupe, a gente vai fazer a cesariana rápida. Então, daí, tudo bem. O médico foi lá rapidinho, fez a cesariana. Questão de pouco tempo, Juninho já estava lá, forte, firme, né, nos meus braços. E daí então, tudo muito bem. Nós passamos, né, o período lá na maternidade, no segundo dia vim embora, né, fiquei o tempo de recuperação muito bem. Mas aí depois, né, passamos os resguardos, tudo certinho, fui tirar os pontos, tudo maravilhoso. E aí Juninho foi crescendo, uma criança muito saudável. Juninho sempre foi uma criança muito saudável. Juninho nunca teve, até pra Juninho ficar gripadinho, nunca tive problema assim, né? Até um certo momento, né, que a gente foi surpreendido, né, por Juninho com uma pneumonia muito alta, muito. E assim, aí foi o que aconteceu. Juninho tinha mais ou menos um ano, ele tinha o quê? Um ano e pouco. Aí a gente nunca percebeu, Juninho normal. Aí quando foi uma certa época, Juninho começou a pedir muita água durante a noite. E isso eu quero dizer para você que tem seus filhos, é um alerta, certo? Para você ficar de olho, né? Quando vê certos comportamentos nos seus filhos. Então Juninho começou a ter um comportamento diferente durante a noite. Qual é o comportamento?
Ele pedia muita água, ele pedia muito leite. Juninho nunca foi assim de comer, ele sempre dormia tranquilamente, tomava mamadeira, mamava, dormia tranquilamente. Mas desse período pra cá, Juninho pedia muita mamadeira. Juninho levou assim praticamente uma semana. Ele pedia muita mamadeira, ele pedia muita água e ele fazia muito xixi. E começou a dar formiga, né, na fralda dele. E eu sem entender. Eu, como era de primeira viagem, não sabia também, ninguém nunca me explicou, eu nunca ia imaginar de nada, né? Pra mim era tudo normal. Mas aí, de repente, Juninho ficou com uma pneumonia. E aí, a gente levou Juninho para o médico achou que era uma simples virose. Deu remédio, a gente levou Juninho para casa e Juninho só piorava. A gente deu esse remédio que o médico passava, não aliviou. Levamos novamente, o médico passou novamente esse remédio de resfriado, não aliviou e Juninho só piorava. Tudo que Juninho comia, Juninho jogava para fora. Juninho não ficava com nada no estômago, nada, você sabe o que é nada, nada, nada. E aí Juninho começou desfalecendo, e a gente disse, olha, não tem jeito, vamos levar rápido o Juninho, né, porque Juninho não está bem. E nesse dia que a gente levou Juninho, quando nós chegamos, né, na UPA, né, aqui onde nós moramos, Juninho estava bem desfalecido, que o médico olhou para Juninho e falou assim, não, a gente vai fazer, né, uma ultrassonografia, vai olhar, mas tudo indica que ele está com uma pneumonia, nós vamos logo passar os antibióticos, ele vai ficar internado. E aí tudo bem, a gente achava que era uma coisa muito simples, né, que ia só dar uma medicação e tava tudo beleza. Mas aí, gente, foi que veio a grande surpresa. Aí o médico deu antibiótico, Juninho não respondia, sabe? Juninho não melhorava. Juninho ficou uma noite aqui na nossa cidade, na UPA. Quando foi no outro dia, o médico chegou e falou assim, olha, não sei o que é que tá acontecendo, porque ele não reage. Aí colocou ele, né, lá na UPA, na sala onde fica com os aparelhos, porque ele já estava com dificuldade de respirar. Teve que colocar ele com os aparelhos para respiração, para medir e tudo. Aí o que aconteceu? Quando o médico falou assim, tem alguma coisa errada aí, eu tô precisando descobrir. Aí ele examinou e de repente ele mediu o açúcar de Juninho. Quando ele mediu o açúcar de Juninho, estava de 560. Aí ele chamou a gente, perguntou se Juninho era diabetes, se Juninho tinha problema de diabetes. A gente falou nunca a gente ia imaginar que Juninho estava com problema de açúcar, né? Juninho nunca mostrou nada assim, nunca teve problema. A gente sempre levava ele, acompanhava desde quando ele nasceu, de 3 em 3 meses a gente fazia os exames e tudo, dava tudo beleza. E aí, o que estava causando tudo isso é que ele estava com um açúcar fora do normal, muito alto, muito descontrolado. Aí o médico falou, olha, a gente vai ter que transferir ele, porque aqui na UPA não tem, ele precisa, né, de um acompanhamento, precisa de um atendimento melhor, e aqui não tem. E aí, né, a gente agora vamos esperar, né, pra gente levar o Juninho. Viu? E aí, gente, foi aí, a gente esperamos, né, e agora vamos ver a luta, né, para transferir Juninho, porque não podia levar em carro comum, o hospital tinha que liberar, tinha que ter ambulância, e aquela labuta até para conseguir uma ambulância, ligar para um, ligar para outro, era uma dificuldade, não se conseguia, e a gente corre daqui, corre para ali, o estado de Juninho só piorava, o açúcar de Juninho só subia, e passava para HI, e aquele desespero, a gente sem saber o que fazer. Então, e daí Juninho foi transferido, né, um dia à noite, né, conseguimos uma ambulância aqui com a ajuda dos nossos amigos, né, que a gente tem, e assim conseguiu, né, para nós, aí o hospital transferiu o Juninho para outra cidade, e ali eu tive que ir com o Juninho para outra cidade, eu sozinha, para ficar lá no hospital, e chegamos lá de madrugada nesse hospital, e aí Juninho teve que ficou em uma sala lá, né, esperando para ver o que ia fazer. Aí Juninho ficou a primeira noite. Quando foi na segunda noite, que Juninho já aparentava, achava que estava bem, Juninho teve uma convulsão, né? E dessa convulsão, Juninho paralisou todo. E aí Juninho teve que ser entubado. Juninho teve que ser colocado na sala vermelha, né?
para quem não sabe, sala vermelha geralmente é aquelas pessoas, né, que o médico coloca lá na sala vermelha, que é aquela coisa, tá se esperando por um milagre, né? Ou sai vivo ou sai morto. E aí a médica me chamou, né, na madrugada, que Juninho teve que entubar ele, colocou ele todos o aparelho, ele teve que botar a sonda para se alimentar, a sonda para urinar, tudo, né? E ali Juninho ficou totalmente paralisado. Juninho não falava, Juninho não olhava, a gente falava com ele, ele não, o olho estava aberto, mas ele não reagia para nada, nada, nada. E aí a médica me chamou e falou assim: olha, mãe, nós precisamos falar, né? Eu quero ser realista com você, né? O estado de seu filho é grave, né? Mas ele é batalhador, ele está lutando para sobreviver, né? E ali eu pedi a força a Deus e Deus me dava força, né? Para eu, assim, conseguir aguentar tudo aquilo sozinha naquele hospital com o Juninho. E aí, Alex, eu tive que ligar, né, para meu esposo, Alex, meu esposo. Eu tive que ligar para ele porque a médica falou: olha, mãe, eu vou deixar você em alerta, porque assim, entre uma criança e uma pessoa bem mais velha, a gente sempre dá preferência, né, a uma pessoa mais nova, que é a criança. Então, a gente pode lhe dizer que ele pode se salvar e ele pode não se salvar, mas o controle está na mão de Deus, né? E eu disse a ela, eu tenho certeza que o controle está na mão de Deus. E ali eu liguei para Alex, ela disse: olha, você chama seu esposo, você liga para ele, chama seu esposo, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, daqui para amanhã, e você sozinha aqui, a gente pode precisar levar ele para outro hospital, né? E aí a gente não sabe o que pode acontecer, o bom é que você chame seu esposo. Aí eu liguei, né, para meu esposo, e aí ele foi com um amigo, né, o nosso amigo que nós temos aqui, né, que tem nos ajudado muito, que nos ajudou muito, nos apoiou muito, né, quando a gente passou por esse período. E assim, aí ele levou, né, foi com meu esposo, mas meu esposo não ia sozinho, porque era o quê? 2 horas da manhã. E Alex foi, chegou lá, né, a médica chamou Alex, conversou com Alex, a mesma coisa, contou para ele qual é o estado de Juninho, o que poderia ser, o que poderia acontecer. E ali a gente ficou esperando. E aí os médicos levou ele, botou entubado, precisou fazer todos os exames para ver o que aconteceu, porque deu a convulsão e ninguém sabia. E de repente aí o médico me chamou, falou que Juninho estava com líquido. Juninho estava com líquido, né, no pulmão. E a gente não sabia de onde era esse líquido, o que era, o que poderia ser. E a gente ficou esperando e confiando em Deus. E Juninho, grande lutador, lutando pela vida, porque Deus estava dando força a ele. E a gente ficou ali, eu fiquei ali, né? Aí Juninho ficou nessa situação mais ou menos uns 3 dias. E Juninho, depois de 3 dias, começou a reagir um pouco. E Juninho começou a defecar. Uma coisa tão preta, gente, tão preta que você não sabe de onde era que vinha. Ele colocava tanto pela boca como como se fosse defecando. E ali Juninho botava isso pra fora o tempo todo, e não sabia, ninguém sabia o que era, não sabia de onde vinha, e tinha um mau cheiro tão grande. E ali eu confiava, e a gente pedia oração, né, e muita gente orando por Juninho. E ali Deus começou a abençoar e Juninho começou a reagir. Aí de repente os médicos começaram a tirar os aparelhos aos poucos de Juninho, tirou os aparelhos, foi tirando os aparelhos de respiração, Juninho já foi começando a respirar. Aí depois levou um tempo, tirou a sonda, né, da alimentação, ele já começou, né, a tomar o líquidozinho, a gente já começava a conversar com ele, e ele já começava a olhar para nós, né, nos reconhecendo, e assim Deus começou a agir, né, e foi um grande reboliço ali naquele hospital, porque todo mundo que entrava na sala, que olhava para Juninho, dizia que Juninho não sobreviveria. E aí os enfermeiros, quando começou a ver a melhora de Juninho, diziam assim: gente, essa é aquela criança, mãe, foi um grande milagre. Eu dizia pra eles, é um grande milagre, né? E a médica, foi tanto que os médicos chegaram e falaram assim: mãe, de onde é que você tá achando tanta força? Porque você fica tão tranquila. Mas eu sabia que era Deus que estava me sustentando. E ali, né, eles fizeram depois dos exames, aí disse: olha, mãe, foi quando
atestado aqui em todos os exames, fizemos vários exames e foi comprovado de que o seu filho é diabético tipo 1. É uma diabetes hereditária, né? Que ele já nasceu, herança de família. E na família do meu pai, muita gente, minha avó, meus avós, a maioria dos meus tios, todos, né? Foram diabéticos, os que já foram. E os que ainda estão vivos, quase todos são diabéticos. E aí, assim, Juninho nasceu, né? Com essa diabetes. E aí agora, gente, foi uma labuta. Uma labuta para a gente se adaptar, se acostumar a isso. E Juninho, naquele hospital, depois de 15 dias, Juninho começou a reagir. E Juninho já não era mais o mesmo, Juninho já estava, reconhecendo todo mundo, conversando. Mas Juninho precisava de um tratamento, Juninho precisava de uma regulação, de uma transferência para ser transferido para um hospital onde tinha, né, um tratamento de uma endocrinologista, né, pediátrica, e lá no hospital onde Juninho estava não tinha esse tratamento. E aí agora Juninho esperava por uma regulação e nada, e o açúcar de Juninho não regularizava, não abaixava, só HI, OHI. Quem é diabético sabe, mas quem não é, não sabe que HI, quando se fala, quando o aparelho mede que dá HI, é porque o aparelho não tem a capacidade de medir, porque ali o açúcar já está muito alto, acima de 600, então dá-se HI. Então era assim que estava o açúcar de Juninho o tempo todo, e ali Juninho precisava ser transferido para ser tratado, né, desse açúcar. E ali a gente esperou, mas não saiu. E depois, né, uma conhecida, minha irmã, conseguiu, né, na outra cidade, no hospital, com uma conhecida, né, uma consulta com Juninho, né, do médico que ele precisava. E agora era o problema para tirar Juninho lá do hospital, porque o hospital não queria liberar, não queria dar ambulância, né, para liberar Juninho, para a gente levar. E eu, né, tive que assumir essa responsabilidade, e eu disse, olha, meu filho precisa desse tratamento, se aqui no hospital não tem, eu preciso tirar meu filho daqui. Aí os médicos disseram, você assina, mãe, um termo de responsabilidade, e aí você leva o seu filho. Eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí a gente tirou o Juninho desse hospital depois de 15 dias e a gente levou ele para outra cidade. E lá, no outro dia, a gente levou o Juninho teve o atendimento, né? E aí ele foi acompanhado pelo endocrinologista, né? Endócrino pediátrico, que é a médica. E aí depois nós tivemos que levar ele na nutricionista. E eu digo pra vocês que hoje Juninho está aqui, esse menino grande guerreiro. Porque de lá pra cá foi uma adaptação muito grande, E aí Juninho com aquele açúcar, né? Ela passou, aí Juninho começou a usar insulina. Juninho usa insulina, gente. Ele usa insulina pela manhã e pela noite, né? A seringazinha, ele toma a aplicação todo dia, de manhã e de noite. A gente tem que aplicar, certo? E aí foi uma adaptação muito grande. Eu digo pra vocês, eis aqui um grande guerreiro, Juninho. Porque ele é uma criança, quem acompanha nossos vídeos aí, você vê que ele é esse menino alegre, esse menino sorridente, esse menino inteligente, sabe? Muito guerreiro, ele se ajuda muito, porque na alimentação que a gente dá pra ele, eu tudo explico pra ele, olha meu filho, você não pode comer isso, que você tem que comer isso, e ele aceita, e ele come, certo? Então assim, eu digo que Juninho é um grande guerreiro, Juninho é um grande milagre de Deus na minha vida, certo? Então, pessoal, aí está, né, um pouco da história de Juninho para vocês. E eu digo para você que é mãe, você que é pai, esteja atento, porque assim como aconteceu com Juninho, não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Mas o certo é que a gente tem que estar bem alerta, o que pode vir, o que pode estar de diferente, qualquer comportamento diferente nos nossos filhos, a gente tem que estar alerta. Porque assim, Juninho começou a ter esse comportamento diferente. Antes dele ter mesmo a crise, ele já começou a ter um comportamento diferente. E a gente achou, né, que era tudo muito normal, E aí ele foi para um estado muito, que acabou tendo a pneumonia, e isso aí foi agravando mais ainda o quadro, né, dele. Mas graças a Deus, Deus estava no controle, né, e nós conseguimos
com a ajuda de Deus, Juninho hoje está aqui conosco. E eu digo para você que Juninho é um grande milagre de Deus nas nossas vidas, viu? E eu digo assim, não é uma coisa que eu digo assim, eu posso dizer para vocês, eu creio que Deus pode curar Juninho dessa diabetes. E um dia eu posso ver ele livre de estar tomando essas aplicações. Eu digo para vocês que quando o Juninho teve esse problema todo, que a gente trouxe ele, né? A hemoglobina de Juninho estava totalmente desregularizada. Ele estava com 13,8 e aí foi baixando e a gente foi através de alimentação e tudo, adaptando ele. E eu digo pra você que agora faz 8 dias, quase 8 dias, nem 8 dias tem, que a gente levou ele para a última consulta e a hemoglobina dele baixou para 6,1. Né? E a médica assim ficou surpreendida, né? Não nos deu nota 10, ela nos deu nota 1000, né? Então assim, a gente vê que é o grande milagre de Deus, né? A gente sozinho não consegue fazer essas coisas, não é nós que faz, mas é Deus que faz. E a médica falou que ela estaria diminuindo, né? Que ela queria diminuir, né, a dose da insulina que Juninho toma pela manhã, e se o açúcar dele continuar assim baixo, que ela vai suspender temporariamente. Ela falou temporariamente, mas eu sei que Deus pode fazer, não só temporariamente, mas infinitamente, porque o nosso Deus é o Deus de poder, o nosso Deus é o poderoso e Ele pode realizar o milagre na vida de Juninho. E eu tenho certeza que se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o que é isso para o nosso Deus? Nada. Mas se Deus permite, né? Se Deus permite, porque Ele sabe de todas as coisas. Então nós estamos aqui para aceitar, seja ela qual for. Porque nós sabemos que tem gente aí que tem situações piores, que consegue viver. E nós vivemos felizes com Deus. Juninho é uma criança tão alegre, tão feliz, tão animada, né? Você pode ver nos nossos vídeos aí que Juninho está aqui firme e forte. Então, essa foi um pouco da minha história com Juninho. E eu quero deixar para você um grande beijo e dizer para você que nós estamos aqui juntos, viu? Venha, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e esteja aqui sempre nos ajudando, pois nós estaremos aqui sempre com novidades para você. Ó, grande beijo e tchauzinho e até a próxima. E agora eu comi a Bíblia. Juninho quer a Bíblia? Olha lá, ó, mostra aí a Bíblia. Tá vendo aí, gente? Aí, ó, Juninho com sua Bíblia aí. Juninho gosta muito de ler a Bíblia. Dá tchau, Juninho. Tchau. Dá tchau.